tarde a todas e todos que nos assistem. Eu dou por aberto aqui este evento em que a gente vai discutir a tributação das pensões alimentícias sob a luz do julgamento recente no Supremo Tribunal Federal, na verdade, início de julgamento, né? O julgamento ele não terminou, mas antes de tratar do evento em si, eu gostaria de dizer que este evento ele é realizado pelo Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com Tributos a Elas, que é uma iniciativa da Procuradoria da Fazenda Nacional e com a qual nós temos uma parceria que se revela num grupo de pesquisas intitulado Tributação e Gênero, a partir do qual nós já tivemos muitos produtos e muitas discussões relevantes a respeito do tema. Também gostaria de esclarecer que as posições aqui estabelecidas e aqui firmadas, né, por ocasião deste evento, elas não são a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas e que todas as palestrantes, debatedoras e mediadora estão aqui de livre e espontânea vontade, concordaram em ceder sua imagem e o conteúdo em si deste evento. E, nesse sentido, eu aproveito para dizer que este evento está sendo gravado e ele vai ficar disponível na página, no canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas e também na página do Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo, exatamente nessa linha Tributação e Gênero. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer ao Jota pela parceria, na pessoa da Bárbara Ricardo, que vai fazer a mediação, a condução desse evento. É absolutamente fundamental que a gente também faça essa interlocução com a mídia, que acompanha de perto o Supremo e que também tem uma visão crítica, né, sobre o que acontece nos julgamentos e a partir de diversas visões, das diversas fontes com as quais certamente a Bárbara conversa. Eu vou, então, imediatamente passar a palavra para a Núbia, que é minha parceira aqui na coordenação desse evento, e já agradeço também na pessoa de todas as debatedoras que concordaram em estar aqui com a gente para discutir esse tema tão relevante que está na pauta e interessa a todos e a todas. Então, Núbia. Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Tatiane, minha amiga e parceira de grupo. Obrigada a todas e a todos que estão nos assistindo. Nosso muito obrigada à parceria do Jota, na pessoa da Bárbara. Nosso muito obrigada às profissionais incríveis, essas mulheres incríveis que estão aqui conosco hoje, a doutora Ione, a doutora Adriana, a doutora Isabelle e a doutora Nina. Nosso assunto hoje, então, é a ação direta de inconstitucionalidade número 5422, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direitos de Família em face do Presidente da República. Nessa ADI se discute a incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias. Essa ADI, ela teve o seu julgamento virtual iniciado em 4 de fevereiro passado, agora bem recente. E esse julgamento, ele suscitou debates muito relevantes, que transcendem pura e simplesmente o âmbito do direito tributário. Por exemplo, ele suscitou debates sobre questões de gênero, sobre questões do que vem a ser o mínimo existencial, entre outros pontos. No direito tributário, um dos pontos bastante controversos e que consta de alguns dos votos já emitidos é a questão da bitributação, que a gente pretende também tratar aqui hoje. Bom, temos, portanto, um fértil tema para debater e entender as nuances todas que envolvem esse julgamento. Como eu disse, esse julgamento ele se iniciou em 4 de fevereiro passado, no plenário virtual, e em razão de um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, ele, então, foi retirado do plenário virtual e está, então, nesse momento com o ministro Gilmar Mendes. Segundo as regras do Supremo Tribunal Federal, quando há esse tipo de pedido em plenário virtual, o processo é retirado e os votos são zerados. Possivelmente esse processo, ele vá, então,
para o plenário, o plenário presencial, né? Será um julgamento presencial, que antes era virtual, possivelmente será presencial. Então, como eu disse, os votos estão zerados, e os ministros terão novamente que proferir os seus votos. Até o momento a gente tem, contando o voto do relator, a gente já tem 6 votos, né? Do ministro Dias Toffoli, relator, o ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, 6 votos, portanto, pela não tributação das pensões alimentícias pelo imposto de renda à pessoa física. Tudo pode acontecer com esse pedido de destaque, não é? Com esse zeramento, digamos assim, dos votos e o retorno desse processo possivelmente para o plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o nosso controvertido tema de hoje, um tema... Só hoje saíram 2 reportagens publicadas sobre esse tema, então é um tema que está borbulhando e que também tem impactos para além das pensões alimentícias, conforme a gente vai ouvir das nossas palestrantes. Muito obrigada a todas, espero que seja um ótimo evento para todos nós. Bárbara, é com você. Obrigada, doutora. Gostaria primeiramente de agradecer imensamente o convite de mediar esse evento. Para mim é uma honra poder discutir um tema tão relevante, não só pelos valores envolvidos, né, mas pela relevância do tema, pela questão de gênero, enfim, são muitos aspectos muito, muito relevantes desse tema. Mas vou parar de falar e apresentar as nossas palestrantes de hoje. Adriana Reis de Albuquerque, procuradora da Fazenda Nacional, Ione Machado, procuradora da Fazenda Nacional, Isabelle Rocha, professora na pós-graduação em Gestão Fiscal e Tributária na PUC de Minas Gerais, e Nina Pencac, doutora e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ. Bom, gostaria de fazer... antes de fazer minha primeira pergunta, queria lembrar que quem quiser fazer alguma pergunta pode escrever no chat ou pode escrever pessoalmente para mim, que no final a gente vai ter um tempo para responder perguntas de quem está nos assistindo hoje. E já queria fazer uma primeira pergunta. A gente, claro, pensou quem gostaria de responder qual pergunta, mas queria deixar aberto, lembrando que, por favor, quem quiser responder as perguntas entre as debatedoras, por favor, fiquem à vontade, vocês só têm a enriquecer esse debate. Então, minha primeira pergunta é o seguinte, como a Anúbia muito bem explicou, a gente já tem 6 votos pela não tributação das pensões, com algumas diferenças entre os votos apresentados. Então, minha primeira pergunta como que estão fundamentados os votos até agora? Enfim, vou passar para a doutora Nina, mas, de novo, quem quiser, fique à vontade. E queria aproveitar, doutora, para fazer uma segunda perguntinha junto com essa. Será que você poderia explicar também como funciona a tributação atualmente dessas verbas? Obrigada. Bom, muito obrigada, Bárbara, pelas perguntas. Eu também queria iniciar dando boa tarde a todos e todas que se inscreveram e conseguiram tirar um tempinho para assistir esse debate hoje, que é realmente muito importante. Eu já trabalho com direito tributário há alguns anos, apesar dessa minha cara. Tem alguns anos que eu trabalho com isso e eu nunca vi uma repercussão, né, tão grande acerca de um processo em matéria tributária em que o STF estava se inclinando pela inconstitucionalidade de uma tributação. Eu acho que esse processo ele virou um case de antropologia e psicologia que precisa ser estudado fora do direito. Então, já inicio parabenizando a professora Tatiane Piscitelli e a Anúbia pela organização desse evento e também agradecendo por terem convidado para estar ao meu lado pessoas e mulheres, né, tão competentes como a Ione, a Adriane e a Isabelle. E, né, a cereja do nosso samba hoje foi a mediação da Bárbara, né, que eu acompanho sempre, também já há bastante tempo, e é uma grata surpresa e uma honra poder dividir a mesa com vocês.
Bom, acho que começando pela segunda pergunta, né, para poder contextualizar. Como funciona hoje a tributação das pensões alimentícias? E aí, claro, né, minhas colegas procuradoras, né, e a Isabelle também, advogada privada, podem intervir, me corrigir se eu falar alguma impropriedade técnica. Mas, de uma forma simplificada, né, a pensão alimentícia, ela né, quando ela é homologada judicialmente, ou quando ela advém, né, de decisão judicial transitada em julgado, ou seja, há um acordo homologado pelo judiciário, ou uma decisão judicial condenando ao pagamento de uma pensão alimentícia, e aí eu faço um parênteses, né? A gente fala em pensão alimentícia, a gente sempre pensa em filho, mas a pensão alimentícia no direito de família, ela pode ter 3 origens, né? A pensão alimentícia pode ter origem no vínculo de parentesco, então os filhos podem ser condenados, né, ou concordarem em pagar pensão para os pais, os netos para os avós, os irmãos para outros irmãos, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente fala disso também. A gente fala, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente tem que ter em mente que também são pagamentos feitos para ex-cônjuges, e esse tipo de pensão está cada vez mais caindo em desuso, né, considerando que a nova legislação civil, ela não, como era na antiga, né, ela não pressupõe que a mulher é hipossuficiente, então qualquer tipo de condenação ou acordo para pagamento de pensão para ex-cônjuges leva em consideração a real necessidade de quem vai receber essa pensão. Então, antes também que a gente comece a imaginar esses valores astronômicos de pessoas famosas que a gente vê rodando aí nas mídias, a gente tem que levar em consideração que tudo isso passa pelo judiciário e leva em consideração sempre a necessidade de quem recebe. E, por fim, a pensão alimentícia paga para os filhos e filhas, né, que é a mais comum e, enfim, né, foi sob esse ângulo que foi analisado, né, e foram proferidos os votos. E como é que funciona isso? Então, quando a pensão alimentícia, nessas 3 hipóteses, ela é homologada judicialmente ou vem de uma decisão judicial transitada em julgado, quem paga a pensão, o alimentante, pode deduzir esse valor integral na sua declaração anual de imposto de renda, né, declaração de ajuste anual. Por sua vez, as pessoas que recebem os alimentandos, né, são tributados, né, se esses valores superarem as faixas de isenção do imposto de renda. E o que acontece e que torna, talvez, a tributação sobre as mulheres, né, e esse ângulo da igualdade de gênero, um ângulo que foi especialmente tratado em um dos votos e que talvez tenha reunido a gente aqui para falar sobre isso hoje, né, que foi, né, de onde nasceu a grande polêmica em cima desse caso, é que muitas mulheres e mães que recebem essa pensão alimentícia, na verdade, a enorme maioria delas, já tem outra fonte de renda, né, dos seus empregos e dos seus salários. Quando elas recebem essa pensão alimentícia e vão fazer a declaração de ajuste anual, os valores da pensão se somam aos valores, né, de outros proventos, né, salário, por exemplo, e isso implica uma tributação maior, de acordo com as faixas progressivas do imposto de renda. Então, trocando em miúdos, é assim que funciona, né? Claro, meus colegas podem fazer qualquer adendo em relação a isso. E esse é o objeto da ação, né? Já entrando nos votos, enfim, como a Nubia adiantou, esse é o objeto da ação. É muito importante deixar claro que a ação impugna expressamente e apenas os dispositivos da legislação federal que tratam da incidência do imposto de renda sobre quem recebe a pensão. A ADI não impugna a dedução por parte de quem paga, isso não está em discussão no processo, né? Então, os pedidos não envolvem o dispositivo da Lei 9.250, que falam da dedução, isso não está em discussão, mas apenas a incidência de imposto de renda por quem recebe, pelos alimentandos, né? O pagamento de imposto pelos alimentandos. E já fazendo, então, esse recorte, né, para que não haja qualquer tipo de a confusão em relação ao que a gente está tratando aqui e que o STF vai analisar, já entra na análise dos votos, né, que foram proferidos antes do pedido de destaque, como muito bem colocou aqui a Núbia, o pedido de destaque ele zera o julgamento virtual, o julgamento vai ser reiniciado com leitura de relatórios, sustentações orais, se houver, né, interessados em fazer a sustentação oral, leitura do voto do relator e demais votos,
tudo isso vai ser reiniciado presencialmente. Então, os votos que eu vou comentar agora foram aqueles que foram proferidos em ambiente virtual, mas que não necessariamente vão ser mantidos quando o julgamento voltar, né? Na verdade, quando o julgamento for reiniciado em ambiente presencial. Então, o que a gente tem aqui é um panorama do que talvez possa se repetir, mas não é uma certeza. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, e ele, quando ele profere seu voto, ele julga a ação procedente, né, para dizer que a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia ela é inconstitucional, e ele se utiliza de 2 fundamentos. O primeiro é de que não haveria acréscimo patrimonial que justificaria a incidência do imposto de renda, né, considerando que a renda para fins, né, da legislação, do próprio CTN, da legislação de imposto de renda, tem que ser aquela que configura acréscimo patrimonial. O relator entende que isso não ocorre aqui, considerando que os alimentos, eles são verbas destinadas à subsistência daqueles que a recebem, né, pagamentos de despesas consideradas despesas essenciais para a subsistência dessas pessoas que estão na situação de hipossuficiência, seja hipossuficiência econômica, né, ou social, vamos dizer assim. E ele se utiliza de um outro argumento que foi levantado na inicial para julgar a ação procedente, né, declarar a inconstitucionalidade, que seria o bis in idem, né? O relator aqui ele vai argumentar, né, no sentido de que haveria uma dupla incidência de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. E ele fala que, apesar de ele não desconhecer, né, ele coloca isso expressamente no voto, ele não desconhece que a legislação do imposto de renda permite a dedução por quem paga a pensão. Ele fala isso expressamente no voto dele, ele sabe que isso existe, mas ele considera essa dedução um benefício fiscal que está dentro das opções políticas do legislador e que pode ser revogado a qualquer momento. Né? Então, por esses motivos, ele entende que a pensão alimentícia ela é tributada 2 vezes, por quem paga e por quem recebe. Resumindo, né, bastante o voto que foi proferido em março, né, de 2021, que foi quando esse julgamento foi iniciado. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, também lá atrás, em 2021, quase um ano, e ele devolve o voto vista em setembro de 2021, seguindo, né, acompanhando o voto do relator, do ministro Toffoli, no dispositivo, né, no resultado, pela procedência da ação, mas ele segue uma outra linha argumentativa. Né? Além dele concordar com o fato de que esses valores não constituem renda para fins do imposto de renda, e aí, enfim, ele fundamenta, né, essa visão em decisões da STJ, né, que dizem, né, que não existe, que, na verdade, a pensão alimentícia é um direito da personalidade, ele não é um direito econômico, ele é um direito moral, né, de quem recebe a pensão alimentícia. Então, apesar dela ser paga em dinheiro, ela não teria não seria um direito econômico, mas sim um direito da personalidade de quem recebe. Isso é uma decisão da STJ que foi citada. Uma outra decisão da STJ disse que não se aplica a teoria de implemento substancial à pensão alimentícia, justamente porque ela se destina à subsistência. Enfim, né, tudo isso para comprovar o fato de que não seria renda tributável por imposto de renda, e o ministro Barroso ele traz um ponto que não havia sido suscitado até então, que é a questão de gênero, né, que é o segundo fundamento do voto dele. Ele argumenta que, como na enorme maioria das vezes, as guardas, né, em caso de separação ou divórcio, ficam com a mulher, sendo a mulher a responsável pelos cuidados de criação dos filhos e responsável tributária também, né, pelas obrigações tributárias dos filhos, ou seja, em sendo os filhos que recebem a pensão, né, claramente as crianças não vão lá entrar no site da Receita Federal, baixar o programa, fazer a declaração do imposto de renda, né, elas mesmas. Então, acaba que a mãe fica responsável por isso e também responsável pelo pagamento do tributo que é gerado pelo recebimento dessa pensão. Então, o ministro Barroso levanta aí uma questão de gênero que não havia sido suscitada, que inclusive a Isabelle, né, vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Então, há um pedido de vista do ministro Alexandre, depois ele devolve acompanhando o relator, e como a Nubia adiantou,
após, né, quando esse julgamento é reiniciado agora no início do ano, com o voto do ministro Alexandre também julgando a ação procedente, acompanham, né, ao relator também os ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Então, já estava 6-0, né, já havia uma maioria configurada pela procedência da ação, e o ministro Gilmar pede destaque, né, de modo que esse julgamento vai ser integralmente reiniciado, como já foi falado. Então, acho que eu respondi as perguntas da Bárbara e devolvo a palavra. Obrigada, doutora. A minha próxima pergunta é sobre a questão de gênero, né, que você até já citou na sua resposta. Queria saber como que ele permeia essa discussão que está no Supremo. E queria chamar a doutora Isabelle para responder, mas, de novo, quem quiser, sinta-se à vontade. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, FGV, professora Tatiane, doutora Núbia, pelo convite. É uma honra falar de um assunto tão importante. Eu concordo com a Nina, eu tenho aí 11 a 12 anos de atuação na advocacia tributária e eu também nunca vi um julgamento de inconstitucionalidade de uma cobrança tributária que tenha gerado tanto ruído por parte dos contribuintes. Né? De fato, um momento histórico, né, sobre isso. E aí, bem, já respondendo a sua pergunta, Bárbara, sobre a questão de gênero envolvida, hoje até a gente leu uma reportagem trazendo uma opinião de que isso não seria uma questão de gênero, ou que era questão de tempo para isso não ser mais uma questão de gênero, e sim uma questão apenas social, porque como as mulheres estão começando a ganhar mais, a ter mais status social e econômico, daqui a pouco elas é que vão pagar pensão para os homens, mais pensão para os homens, então isso vai deixar de ser uma questão de gênero, né? Eu até espero que isso aconteça, porque aí, de fato, é um cenário sonhado, esperado, mas infelizmente não é a realidade atual. Além do imaginário que se tem de que na maior parte dos divórcios com filhos menores de idade, a guarda das crianças fica com a mãe, a gente tem isso expressado em dados estatísticos. Nós temos levantamentos do IBGE sobre divórcios acontecidos em primeira instância, e nesses casos, 62% dos filhos menores de idade ficam na guarda da mãe, tá? E a discrepância de números é muito grande, porque 62% às vezes parece pouco, né? Pouco mais da metade. Mas quando a gente olha a quantidade de filhos, né, de crianças, nós tivemos em 2019 um total de 233.717 filhos menores de idade. Desses 233 mil, 144 mil ficaram sob a guarda das mulheres. Só 9 mil e pouco, 9.700 ficaram na guarda dos homens. O restante, que está ali em torno de 63, 65 mil, ou está em guarda compartilhada, ou está em guarda de outros atores no cenário familiar, avós, tios, etc. Então, é um número muito pouco expressivo de crianças que ficam na guarda do pai, e isso nos prova que, hoje em dia, e há muito tempo, quando se fala em pagamento de pensão alimentícia para filhos, e aqui eu estou reduzindo, a gente já começa a reduzir o funil, porque a Nina nos trouxe todas as possibilidades de pensão, e daqui para frente a gente vai tratar predominantemente da pensão paga aos filhos, né? A grande maioria dos filhos fica com a mãe, então a maior parte das pessoas pagantes de pensão alimentícia e que, portanto, deduzem a integralidade desse pagamento do seu imposto de renda é homem. Além disso, quando a gente vai para os grandes números do imposto de renda, que é uma fonte de dados muito interessante, inclusive, para analisar a tributação da pessoa física como um todo, né, em grandes números do imposto de renda da pessoa física, a gente percebe que existe um campo específico que indica lá o valor total de deduções realizadas em razão de pensões alimentícias no ano de 2020. E nós temos para o ano de 2020 um total de mais ou menos 15 bilhões e 49 milhões de reais deduzidos a título de pensões alimentícias, ok? Desses 15 bilhões e 49 reais deduzidos a título de pensão, 15,10 bilhões estão nas declarações dos homens. É quase que 99% das deduções realizadas no imposto de renda em relação a pensões alimentícias
está nas declarações dos homens. Então, é mais um dado que nos mostra que, sem dúvida nenhuma, a imensa maioria das pessoas que paga a pensão alimentícia é um homem e que recebe pensão alimentícia é mulher. De onde vem a desigualdade de gênero provocada por essa situação? Né? Do fato que a Nina já explicou, que quem recebe a pensão precisa considerar aquilo como renda, seja no filho, seja na própria renda somada. Se ela considerar como renda própria, ela vai poder fazer as deduções cabíveis por dependentes. Então, ela tem ali uma dedução, um limite de deduções por educação e um limite de dedução por dependente e vai precisar somar renda, né, na própria renda. Ou ela pode fazer a declaração individual do próprio filho, da criança, mas aí ela não vai poder fazer a dedução de dependente a que ela teria direito. Então, só pensando em termos quase que teóricos, a gente já percebe uma discrepância aí. Porque além de não poder deduzir integralmente o gasto com o filho, ela também vai precisar considerar aquilo como renda. Já na outra ponta, o homem que paga a pensão alimentícia deduz integralmente aquele valor do imposto de renda, o que significa que aquele valor não foi tributado. E aí, isso, inclusive, nos dá gancho até para discutir a questão da bitributação, que vai ser, em algum momento, acho que vai aparecer aí mais tarde. Né? Então, ou seja, essa renda não foi efetivamente tributada na pessoa que pagou a pensão. Tá? E aí, bom, para que não restem dúvidas, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente analisar uma simulação que eu fiz em relação à efetiva diferença no cálculo que isso pode trazer do imposto de renda. Por que eu acho isso importante? Naturalmente que para visualizar se vai, de fato, trazer prejuízo para a mulher ou não, vai depender muito do caso concreto. Vai depender do valor da pensão, vai depender de uma série de fatores. Nós estamos falando de capacidade contributiva e princípio da pessoalidade, tem inúmeros fatores envolvidos. Então, eu trouxe uma simulação que tenta, de uma maneira mais próxima da realidade possível, demonstrar essa desigualdade que é causada. É óbvio que eu criei um cenário isolado e tentei até considerar outras despesas, além de educação e despesa com dependente, para a gente imaginar aqui um cenário em que isso se concretiza. Eu não posso compartilhar a tela. Host disabled. Eu vou mandar meu arquivo e aí Núbia ou Tatiane consegue? Eu vou mandar no grupo aí um minutinho só, então, gente, por favor. Porque é importante vocês olharem para esses números. Núbia, acho que você pode habilitá-la como co-anfitriã para ela compartilhar. A gente esqueceu de fazer esse teste. Tá, deixa eu tentar fazer isso aqui. Enquanto isso, eu estou mandando lá no grupo também. Desculpem, pessoal, Só para, enfim, só para pegar um gancho no que a Isabelle falou, né, enquanto a gente não tem a projeção, acho que tem dois pontos aqui importantes, né, não sou nem debatedora, mas eu não me contenho. A primeira é que é importante analisar esses números que a Isabelle trouxe, porque hoje mesmo saiu um artigo no Valor Econômico com algumas projeções, e eu acho que esses números da Isabelle, que já estavam prontos, né, para um outro artigo, por acaso, eles apresentam um confronto importante, né? Então, como a gente está aqui também no ambiente acadêmico, eu acho que esse confronto de ideias, essa reflexão, ela é muito importante, ela é muito rica e ela realmente precisa ser feita. E um segundo ponto importante é que o fato de haver uma questão de gênero envolvida, né, como a Nina bem mencionou no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, isso não é algo desprezível, né? Porque é um dado, como a Isabelle mencionou, que as mulheres recebem mais pensões e que, portanto, os homens pagam mais pensões. Então, a gente não pode se afastar desse dado da realidade para analisar a tributação. Beli, eu não sei se você já consegue compartilhar. Deixa eu ver. Beli, Agora sim. Acho que sim, já te coloquei como host aqui. Ótimo. Talvez vocês percebam aí que o título do arquivo, inclusive, é exatamente o título desse artigo que já está pronto, que vai sair no Jota essa semana, acho que vai sair sexta-feira. E aí, como eu falei para vocês, então eu tentei fazer aqui uma simulação com números
mais próximo da realidade. Um ponto que é importante, a gente precisa ser, eu acho que é uma questão de honestidade intelectual, né? Eu fiz diversas simulações com diversos valores em planilhas do Excel, e eu percebi que essa desigualdade, ela só começa realmente a aparecer nos níveis de renda um pouco maiores. Mulheres e até homens que têm renda ali próxima do limite da isenção, ou seja, já paga imposto de renda, mas está ali pouco acima dos R$ 2.000, a discrepância não aparece, ela não acontece, tá? Isso, de fato, só acontece nos níveis mais altos de renda. E aí eu trouxe, então, o primeiro nível de renda em que essa discrepância aconteceu. Então, imagina, tá, um casal heterossexual em que uma mulher ganha R$ 4.500 de renda mensal do próprio trabalho e o homem tem R$ 8.000 mensais, tá? Esse casal tem 2 filhos menores, gasta R$ 1.500 de plano de saúde para a família toda, sendo R$ 500 relativos aos filhos. E R$ 3.000 eles gastam com escola, R$ 2.000 com despesas gerais, o que resulta num total de R$ 5.500 de despesa com os dependentes, ou seja, custos gerais, educação e saúde, nesse recorte bem limitado. E aí, então, se esse casal for enviar a declaração completa e separada, tá? Não estou falando de declaração conjunta, a gente vai ter um cenário em que a alíquota efetiva de tributação da mulher vai ser de 5,86% e a do homem vai ser maior de 9,9%. Nesse cenário, por uma questão aqui até de planejamento tributário lícito, né, o casal ele pode escolher em qual declaração vai ser deduzida a despesa com os filhos. Nesse caso, como a renda do homem é maior, faz mais sentido deduzir no homem, tá? Então, ele vai fazer a dedução de todas as despesas dos filhos, e a gente tem as alíquotas aplicáveis, né? Enfim, as deduções cabíveis, e eu chego a uma alíquota efetiva aqui de 5,86 para a mulher e de 9,9 para o homem. Aqui eu coloquei uma proporcionalidade do gasto efetivo com os dependentes, proporcionalizando a renda de cada um, né? Como a mulher gasta menos, daqueles 5.500, como a mulher ganha menos, tem um salário, uma remuneração menor, daqueles 5.500, 1.980 saem do bolso dela e 3.520 saem do bolso do pai, fazendo aí uma proporção correspondente à parcela de remuneração de cada um. Depois do divórcio, tá? A guarda fica com a mãe e o pai, através de uma decisão judicial, passa a pagar R$ 1.500 a título de pensão para cada filho, tá? Eu estou andando rapidinho pelo tempo, mas eu peço que vocês, por favor, me interrompam se ficar confusa essa parte aqui, tá? E aí, nessa situação, então, do divórcio, vejam como que fica a incidência, a parte da dedução. Nessa situação, eu optei, né, essa mulher optou por declarar a renda dos filhos dentro da própria declaração e fazer uso de todas as deduções, tá? Aqui eu vou detalhar um pouco mais. A dedução com o plano de saúde, o próprio, eu considerei a dedução do plano de saúde próprio dela, que não tem limitação. A dedução com os dependentes, que está limitada a R$ 379, aqui é a dedução dos 2 filhos, tá? Que é o valor mensal. E aqui a dedução com a educação dos dependentes, também dos 2 filhos, no valor mensal, que ficou em R$ 593. Lembrando que o valor total gasto é muito acima daquilo que está sendo deduzido, mas a gente vai considerar também o gasto proporcional à renda de cada um. Então, nas deduções legais permitidas, dedução com plano de saúde de ambas as crianças não tem limitação, então faz a dedução integral. E aí, ela não tem dedução com a pensão naturalmente, a gente chega num total tributável, aplica a alíquota cabível. Veja que no total de renda tributável, ela mudou de faixa. Antes, ela pagava 22,5%. Com a consideração dessa pensão na própria apuração, ela pulou de faixa, vai passar a pagar 27,5% e atinge uma alíquota efetiva de 8,68%. Já o homem vai continuar deduzindo o próprio plano de saúde, obviamente, eu considerei aqui os mesmos gastos, deduz integralmente aquela pensão, apesar de não mais deduzir a despesa com os filhos, mas deduz integralmente a pensão paga, e ele cai de faixa. Ele passa, antes ele estava na faixa de 27,5%, ele passou para a faixa de 22,5% e ficou com uma alíquota efetiva de 4,7%.
tá bem? E aqui nessa divisão proporcional, né, como a mulher agora recebe a pensão também, e houve esse divórcio, e como o homem, a despesa do homem se limitou aos R$ 3.000 de pensão, que é 1.500 para cada um, ela teve 2.500 total de despesa com os filhos, sendo que a despesa dedutível não chega a esse valor, a despesa relativa ao gasto que ela tem com os filhos. Então, só para a gente recapitular e não ter dúvida, a partir dessa faixa salarial e dentro desse cenário isolado que eu simulei, a gente percebe nitidamente o prejuízo que acontece para a mulher a partir do momento que ela faz esse divórcio. Eu tenho uma simulação também, e não vou trazer aqui por fins de tempo, mas no caso da declaração separada, essa mulher também ficaria em prejuízo. Em ambas as simulações, a alíquota efetiva paga pelo homem fica menor do que a alíquota de imposto de renda efetiva paga pela mulher, ok? Estou tentando voltar aqui para sair da tela. Como é que faz? Eu não sou acostumada a mexer com o Zoom, gente. Espera aí só um minutinho. Bem, mas eram essas minhas... Interromper compartilhamento. Bom, acho que eu respondi sua pergunta, Bárbara, desculpem aí se eu extrapolar, né, o transtorno, e aí se tiver alguma dúvida com relação a esses números, vocês me falem, eu estou tentando sair... Vai interromper compartilhamento. Isso, saiu, Beli, obrigada. Desculpa. Bom, obrigada, doutora. A próxima pergunta que eu queria fazer, até chegou um comentário sobre a pergunta no nosso chat, é sobre a questão da bitributação, né? Como a doutora Nina já citou no começo, o relator ministro Dias Toffoli, fala em bitributação. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre esse ponto. Queria passar para a doutora Ione. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria também dizer que é uma honra participar desse debate com pessoas tão conhecedoras do assunto, e vamos lá, tentar responder de modo mais breve. Na realidade, não se trata de bitributação. O que acontece? A pessoa que paga a pensão usa aquela dedução, né, que é o que a gente tem hoje, que é graças à Lei 9.250, artigo 95, artigo 4º, inciso 2. O que ele paga é deduzido, e quem recebe, tributa. Então, a gente não tem um caso de bitributação. E, diferentemente do que o ministro Toffoli afirmou, não é o caso de um benefício fiscal. A gente tem que fazer aqui uma distinção entre o benefício fiscal, o benefício tributário, e o sistema tributário de referência. O que acontece? Tudo que está na estrutura normal do tributo, a gente chama de sistema tributário de referência. Tudo aquilo que foge, a gente chama de benefício tributário. Então, o que acontece? As deduções de pensão alimentícia, elas são consideradas como parte do sistema de referência do imposto de renda, e não se constituem benefício tributário. Assim, o que se desenhou foi exatamente isso. Quem paga, deduz. Aliás, isso é a lógica de todos os pagamentos que são feitos, né, na declaração de ajuste anual. Você informa o pagamento, se for dedutível, você deduz. E, por outro lado, a pessoa que recebe informa também, se for tributável, ela oferece a tributação. Aí eu queria também falar rapidamente sobre as consequências do voto no que diz respeito a essa dedutibilidade. Bom, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de conferir, nos autos tem uma informação prestada pela Receita Federal do Brasil da estimativa de perda de arrecadação anual, em torno de R$1 bilhão por ano, né, a estimativa de perda de arrecadação. Assim, é razoável a gente acreditar que o Executivo
vá fazer alguma proposta de alteração legislativa, né? Porque, assim, esse rombo no orçamento, acho que, assim, o Executivo vai tentar alterar a legislação para corrigir. Bom, mantendo a decisão até agora representada pelos 6 votos da ADI 5422, o que acontece? Para quem paga a pensão alimentícia, permanece igual, porque aquilo continua sendo para ele uma verba que ele pode deduzir do imposto dele a pagar. Para quem recebe, sendo a pensão alimentícia um rendimento isento, não se pode, contra esse rendimento isento, deduzir despesas de educação e saúde. Portanto, na declaração de ajuste anual do responsável pela guarda do alimentando, é preciso que ele tenha uma renda superior para ele poder aproveitar essas deduções de educação e saúde, né? Já que aquele rendimento ele é um rendimento isento, né? De acordo com a decisão na ADI 5422. Na hipótese de se alterar a legislação, ou seja, tudo indica, né, que assim, a alteração provável, assim, eu não estou falando em nome da Receita Federal, nem do Ministério da Economia, mas assim, tudo leva a crer que a alteração que se vislumbra é que a pensão alimentícia deixe de ser uma despesa dedutível para quem a paga. E para quem recebe, continua, né, esse rendimento isento, contra o qual não se poderá deduzir as despesas de educação e saúde. Agora, eu queria, assim, levar a uma reflexão que essa pensão alimentícia, sendo considerada um rendimento isento, ela vai acarretar um tratamento antisonômico. Eu pensei, por exemplo, na informação que eu li hoje no jornal, que, segundo o IBGE, o Brasil tem 11 milhões de mães solo. E há quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E imagina se essa mãe tem seus rendimentos oriundos de trabalho tributáveis, né? O que acontece? Esse rendimento é tributado. A pensão alimentícia não é. Assim, eu vejo essa situação como uma situação bastante antisonômica. E, de outra maneira, também, uma pensão paga em razão de morte para uma viúva é um rendimento tributável. Então, assim, a gente tem uma série de situações que, se comparadas a essa da pensão alimentícia, elas ficam extremamente antisonômicas. Assim, está se criando uma situação bastante favorável ao recebimento de pensões alimentícias. E, assim, existe hoje em dia um número considerável de divórcios de fachada. O que acontece? São situações em que os cônjuges se separam, né, assim, separam no papel, um dos cônjuges estipula uma pensão alimentícia para o ex-cônjuge, para os filhos, de maneira que todos aproveitem do limite de dedução da tabela progressiva do imposto de renda. Isso na situação atual, né, em que você tributa a pensão para quem recebe. Aí eu fico imaginando, se nada for feito, assim, a probabilidade de que vamos dizer, esse planejamento tributário, né, que seria o divórcio de fachada, ele aumente, assim, de forma exponencial, é muito grande, né? Então, assim, essa situação toda me levou a essa reflexão, porque talvez já seja mesmo o caso da gente alterar esse desenho do sistema tributário, né? Porque para essas situações que eu mencionei, da viúva, a mãe solo, né? O que acontece? Elas ficam numa situação extremamente desfavorável. E será que não era o caso, talvez, da gente ampliar essa base, né? De aumentar esse limite de isenção, de talvez reduzir um pouco a possibilidade de dedução indiscriminada de despesas com educação e saúde? Eu vi que alguém colocou no chat uma observação aqui.
mas isso não é planejamento, é fraude. Eu concordo que é fraude, só que, assim, é muito difícil você comprovar. A gente tem, no âmbito do CARF, diversos autos de infração, e é muito difícil você comprovar. Primeiro que a Receita Federal não tem servidores para diligenciar na casa de cada pessoa, né, de cada contribuinte, para saber dessa situação familiar, se aquilo aconteceu de fato ou se foi um divórcio somente no papel. Segundo que, assim, a gente não descarta a possibilidade de que, assim, os arranjos familiares sejam assim, de separar e morar na mesma casa, por diversas razões. Então, assim, é muito difícil você comprovar esse tipo de fraude. Talvez, assim, a melhor maneira da gente lutar contra essas fraudes seja uma base mais ampla de quem não recolha, né? Assim, ampliar esse limite de isenção da tabela e reduzir, em alguma medida, a possibilidade de dedução das despesas de educação e saúde. É isso, Bárbara. Pode passar para a próxima. Obrigada, doutora. Doutora Adriana me avisou aqui que também quer fazer algum comentário sobre esse tema da bitributação. Antes de responder a minha pergunta, eu quero fazer um comentário sobre esse tema, porque eu acho que ele talvez seja uma das passagens mais importantes dos votos e a gente não esteja dando a ele a devida importância. Não dá para a gente falar sobre essa questão de bitributação, que não é bitributação, na verdade, sem discutir essa questão da dedução do alimentante, prevista lá no artigo 4º, inciso 2º. Vou dizer por quê, vou tentar explicar por quê. Assim, primeiro, me deu arrepios quando eu li o termo bitributação nos votos lá no Supremo, porque a gente sabe que, em conceito, bitributação não é isso. Né? Em conceito, bitributação é quando eu tenho dois entes políticos distintos, dois entes políticos diferentes, estabelecendo tributações distintas sobre a mesma realidade econômica. Então, eu falo de bitributação, por exemplo, quando eu tenho Estado e município discutindo se cabe ICMS ou ISS sobre uma determinada base. Aí eu posso discutir uma potencial bitributação, dois entes políticos diferentes querendo tributar uma mesma realidade econômica com dois tributos distintos. Não é o que a gente tem aqui. O que a gente está discutindo é a possibilidade da União, um ente político só, estabelecer imposto de renda quando o recebimento de uma verba. E aí a gente cairia, quando muito, isso o ministro Toffoli usou melhor o termo, quando muito, no conceito de bis in idem, que nem cabe nesse caso, exatamente porque a gente tem a dedução do artigo 4º da 9.250. Eu vi que alguém colocou aqui no chat, e eu concordo plenamente, que o que a gente tem, nos termos da legislação, é uma transferência do pagamento do tributo para o alimentado. O que é que eu tenho no final das contas? Eu tenho uma sistemática de construção tributária, na qual aquele alimentante, ele recebe a renda, ele paga a pensão alimentícia, essa pensão alimentícia ela é tributada lá no alimentado, e aí ele deduz integralmente o valor daquela pensão da sua base de cálculo. Se o alimentante está deduzindo integralmente o valor da pensão da base de cálculo, que bis in idem é esse? Como é que esse imposto de renda está inserido duas vezes? Na verdade, ele está incidindo uma vez só. Ele está incidindo na figura do alimentado. Não é? Eu recebo, enquanto alimentante, tudo aquilo que potencialmente, no primeiro momento, eu deveria pagar via dedução na minha declaração anual de ajuste. E aí me chamou muito a atenção e me causou muita preocupação a passagem do voto lá do ministro Toffoli, em que ele diz que essa dedução ela não é importante para o caso, como a Nina colocou lá no começo. Ele diz, olha, a ADI não vai tratar dessa questão da dedução, da possibilidade de dedução do alimentante, porque isso não é objeto da ADI, e o fato dela existir não repercute aqui no julgamento que a gente está fazendo, porque, na verdade, ela repercute. Veja, sobre o propósito, ou com o objetivo de corrigir uma injustiça de como a tributação é feita no alimentado, e há uma injustiça de fato, né? As gestoras dessas verbas, que, via de regra, são as mulheres, estão sobrecarregadas financeiramente com o pagamento dessa pensão, eu termino saindo de um extremo e me conduzindo para o extremo oposto. Veja, no contexto que eu vou ter a partir de agora, depois do julgamento do Supremo, a não ser que eu revogue a dedução do artigo 4º da Lei 9.250, ninguém paga imposto de renda sobre pensão alimentícia alguma. Porque o alimentado, ele deixa de promover o pagamento da pensão, já que eu estou falando agora de uma verba dotada de não incidência, não é nem isenção, é de não incidência, ele diz que está fora do campo de abrangência do imposto. E aí, no contraponto, na medida em que eu permaneço tendo essa possibilidade de dedução, o alimentante também não paga. Então, eu transformo aquela verba de pensão alimentícia numa verba totalmente fora do campo de abrangência do imposto de renda. Ninguém vai pagar imposto de renda sobre ela. E aí eu tenho que fazer, eu vou terminar essa minha primeira fala nesse ponto, eu tenho que fazer uma verificação disso, e isso me preocupa, porque eu termino corroendo a base de cálculo
imposto, eu tenho que analisar isso sob essa perspectiva de que é toda a condução do voto do Supremo do mínimo existencial, né, da pensão alimentícia como fundamento ou como valor que deve ser pago para fins de manutenção desse mínimo existencial. E quando a gente pensa na pensão como mínimo existencial, a gente está pensando naquela pensão de R$2.000, de R$2.500, de R$3.000, que mantém ou que estabelece o que é necessário para a subsistência das necessidades básicas daquela criança, né? Como é que eu vou falar de uma pensão que está vinculada à ideia de dignidade e que mantém um mínimo existencial quando eu estou diante de pensões de valores astronômicos, de pensões de R$90 mil, de pensões de R$100 mil, de pensões de R$150 mil. E aí, nesse contexto, terminado o julgamento do jeito que está, veja, o recebedor da pensão alimentando, ele não promove o pagamento de imposto de renda sobre ela, porque, sobre a ótica do julgamento do Supremo, a verba, ela é uma verba que garante o mínimo existencial, independentemente do seu montante. E, no contraponto, mantida a dedução da base do alimentante, o alimentante ainda vai poder obter benefício fiscal. Vou chamar aqui de benefício fiscal, porque foi como o Supremo chamou, concordo com a Ione que não é, mas benefício fiscal no que diz respeito à sua declaração anual de ajuste e reduzindo a sua respectiva base de cálculo. Então, assim, eu acho que falta a gente trabalhar dentro dos votos do Supremo a questão da dedutibilidade do artigo 4º. Se eu não discutir a dedutibilidade, eu termino querendo resolver um problema, criando um problema totalmente distinto no contraponto e gerando ao Estado a potencialidade de uma perda de receita significativa. Né? Num documento de 2019, se eu não me engano, um encaminhado recentemente à Câmara dos Deputados, a Receita ela projetava uma renúncia fiscal da ordem de 3,6 bilhões de reais para 2022. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Onde é que esse dinheiro vai sair? A gente sabe que o dinheiro tem que sair de algum canto. Se esse valor ele vai sair do orçamento, né, nessa sistemática de que pensões alimentícias não serão mais tributadas de forma alguma, eu vou ter que pensar onde é que essa quantia vai sair. Então, eu acho que é realmente muito difícil discutir essa questão da da tributação ou não de pensões alimentícias, sem analisar a fundo essa questão da dedutibilidade do artigo 4º. Aí o ministro Toffoli vai lá e diz, não, mas veja, a dedutibilidade do artigo 4º, o Congresso resolve depois. Se ele quiser, ele revoga. E aí eu vou colocar aqui uma questão que não é uma questão jurídica, mas que para mim é muito relevante. De novo, mostro que isso é uma questão de gênero, né? A gente tem um Congresso formado majoritariamente por homens. E se a gente for analisar, provavelmente a gente vai ter um Congresso formado também majoritariamente por pagadores de pensão alimentícia. Então, eu me questiono muito, né, em que momento esse Congresso formado por homens, e muitos deles pagadores de pensão alimentícia, ele vai querer abrir mão desse benefício, desse privilégio de poder abater os valores dessa pensão alimentícia e suas respectivas bases. Então, essa é uma questão que é muito relevante e que precisa ser endereçada, acho que um pouquinho mais de cuidado, sob pena ou com o objetivo de resolver a situação das mulheres, nas quais eu, inclusive, me incluo, e sou uma partidária da tese, numa outra perspectiva, a gente termina gerando um problema muito maior sob o ponto de vista de corrosão da base de cálculo do imposto, de perda de receita pública, de renúncia fiscal, que pode, lá na frente, terminar nos impactando de uma forma que a gente não previu. Obrigada, doutora. A próxima pergunta que eu queria fazer, também a doutora Adriana, mas a todas, né, como sempre, é o seguinte: declarada a inconstitucionalidade da cobrança, num cenário que se concretize essa maioria que já se formou no Supremo, como fica a situação de quem tem pagado o imposto de renda? E queria aproveitar e fazer uma pergunta junto, que é sobre a possibilidade de modulação. A gente está falando de um julgamento, claro, que vai começar do zero, né, com pedido de destaque, mas vocês acreditam que esse possa ser uma discussão que venha a ser feita no Supremo futuramente? Deixa eu abrir a câmera de novo. Sim, Bárbara, eu não tenho a menor dúvida que, pelo menos, que a União vai pleitear a modulação, ela vai. Se a modulação virar na decisão do Supremo, a gente não tem como dever. Mas, veja, independentemente da modulação, a gente vai ter problemas graves no que diz respeito à restituição. Vou tentar só exemplificar os problemas que eu já antevejo, certo? A gente vai ter que diferenciar, por exemplo, circunstâncias distintas, que são basicamente a circunstância daquela mulher que colocou a pensão alimentícia na sua própria declaração, e aí, colocando essa pensão alimentícia na sua própria declaração, ela aumentou a sua base de cálculo e fez jus da despesa de dependentes, certo? Porque ela pagou imposto de renda sobre essa verba.
e o que o Supremo está dizendo agora é que ela não deveria ter pago imposto de renda sobre essa verba. Então, eu vou ter que refazer todas as declarações de imposto de renda dentro do prazo prescricional para verificar, né, quanto ela deveria ter pago de imposto, acaso aquele valor relativo à pensão alimentícia tivesse entrado nessa declaração de rendimentos como uma verba não tributável. Eu vou ter que recompor a base de cálculo do imposto ano a ano, ao longo desses 5 anos, retirando aquele valor da pensão alimentícia da base e colocando ou calculando uma nova declaração que leve em consideração não só o rendimento da mulher e as eventuais despesas de dependente que ela pode fazer. E, para mim, esse é o caso mais fácil. Essas circunstâncias são as mais tranquilas, porque eu pego a própria declaração da mulher, a própria declaração da mãe e refaço as DIFs nos 5 anos do prazo prescricional para trás ou nos termos da modulação como o Supremo determinar. Mas e se essa mulher, num mecanismo, agora sim, não de fraude, num mecanismo de planejamento tributário, se ela decidiu colocar essa pensão alimentícia que ela recebe desse homem, se ela optou por declarar essa pensão alimentícia em apartado no nome dos seus próprios dependentes, que tem CPF próprio. É a minha situação, por exemplo. Eu recebo pensão alimentícia, na verdade, meus filhos recebem pensão alimentícia, e eu declaro a pensão alimentícia dos meus filhos em declaração em apartado. Os dois apresentam declaração em apartado, jogam o valor relativo à pensão alimentícia naquela declaração em apartado, e aí eles ficam um pouco acima da faixa de isenção e pagam um valor bem irrisório a título de imposto, né? Eu vou ter que refazer também a declaração desses filhos dependentes, né, que apresentaram declaração de imposto de renda em apartado, porque, afinal de contas, houve um valor ali acima do limite de isenção que foi tributado para efeitos de imposto de renda que não deveria ter sido. Se o Supremo me diz, no final das contas, que qualquer verba paga a título de pensão alimentícia, ela está no âmbito da não incidência, ela está fora do âmbito de abrangência do imposto. Então, a gente vai ter um trabalho monumental para refazer bases de cálculo de declaração de mães, base de cálculo de declaração de filhos dependentes que tenham declarado em apartado, né? Sem saber exatamente como é que isso vai se dar. E aí tem que verificar também a questão da dedução, de novo, a questão da dedução do alimentante, né? Que eu vou e volto para a questão da dedução do alimentante, porque ela é realmente muito crítica. Veja, a dedução do alimentante, para além daquilo que eu falei na minha última fala, além de me gerar um contexto no qual eu faço com que não haja incidência alguma sobre o valor da pensão alimentícia, nem numa ponta, nem na outra, essa questão da dedução dos alimentantes ainda gera um tratamento anti-isonômico, como a Ione começou a colocar, e acho que no final da fala terminou não tendo tempo para explorar. Ela gera da mesma forma um tratamento anti-isonômico. Se eu estou falando de uma pensão de R$3 mil, a realidade econômica daquela família é uma. Se eu estou falando de uma pensão de R$90 mil, a realidade econômica daquela família é outra. Num projeto que o grupo de estudos da Fundação Getúlio Vargas encaminhou à Câmara dos Deputados, há um tempo, o grupo de estudos de tributação e gênero da Fundação Getúlio Vargas e da própria Procuradoria da Fazenda encaminhou à Câmara dos Deputados, através do gabinete da deputada Lídice da Mata, um projeto que tentava endereçar ou melhor resolver essa questão dessa disparidade no tratamento da pensão alimentícia e na sua tributação. E a proposta que a gente fazia, e que eu acho mais viável e mais interessante do ponto de vista da tributação, era considerar essa pensão alimentícia como verba não tributável, isenta e não tributável, mas não tributável, na declaração da mãe desse filho que recebe a pensão, até o limite do valor mensal de isenção do imposto de renda. Então, qual era a proposta que a gente fazia naquela época? A gente dizia, olha, se essa mulher ela recebe R$5 mil de pensão alimentícia, ela pode declarar até mais ou menos R$2 mil, que é o limite atual de isenção, até mais ou menos esse valor de R$2 mil, ela pode colocar esse valor na sua declaração de imposto de renda como verba não tributável, e ela vai pagar imposto de renda sobre o que suplantar esse percentual de R$2 mil. E no momento em que ela joga essa verba para dentro da sua declaração, sendo ela parcialmente não tributável, ela passa também por esse valer das despesas gerais de dependente, como ela atualmente pode fazer, o que faz, no final das contas, haja uma sobrecarga menor desta mulher no que diz respeito a esse imposto de renda. E eu continuo achando que essa é uma solução mais adequada, porque se eu faço a coisa do jeito que o Supremo está fazendo agora, tanto faz receber R$2 mil como R$250 mil de pensão, que no final das contas ninguém vai pagar IR sobre nada. E aí abre-se o caminho, como a Ione bem colocou, e eu vi algumas pessoas colocando aqui no chat, e eu concordo, para fraude tributária, que não é planejamento. Para eu criar contextos familiares nos quais é melhor subsidiar aquelas verbas
verbas relacionadas com o financiamento dos meus filhos através de uma suposta pensão alimentícia do que via pagamento direto. Já que esse pagamento direto, no final das contas, eu não posso deduzir integralmente da minha base de cálculo de imposto de renda, eu tenho limites de dedução no que diz respeito à educação, saúde nem tanto, mas o valor relativo à pensão alimentícia é totalmente desonerado, tornando-se uma verba considerada fora do imposto. Então, nessa questão da restituição, acho que a gente vai ter problemas gravíssimos, a gente vai ter que diferenciar as circunstâncias e, sem a modulação, os ônus para a Receita Federal podem ser muito maiores. Se a gente está prevendo uma renúncia fiscal da ordem de 3 bilhões para meados de 2022, joga isso para o passado, nos 5 anos do prazo prescricional, e a gente vai estar falando de um valor que pode impactar o orçamento público de uma forma muito relevante. Acho que é isso. Bárbara, posso complementar só essa questão da modulação? Por favor, claro. Da perspectiva dogmática, né, a lei inconstitucional ela é nula, ela nunca produz efeitos, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com a modulação de efeitos. A gente sabe que, principalmente a partir de 2020, a modulação de efeitos em matéria tributária, ela começou a ser utilizada de uma forma cada vez mais frequente, mas a modulação no nosso sistema que adota a teoria da nulidade no controle de constitucionalidade, ela tem que ser exceção. Tanto é que existem requisitos que precisam ser cumpridos para que uma decisão tenha seus efeitos modulados. Tem que ficar comprovado o excepcional interesse social e a segurança jurídica, né? Eu acho que há um ônus argumentativo bastante grande por parte eu não vou nem falar da União, mas dos entes públicos, né? Em invocar impactos orçamentários como se fosse um único motivo para modulação de efeitos, porque em matéria tributária, qualquer declaração de inconstitucionalidade vai gerar um impacto orçamentário com efeitos pretéritos, né? Esses são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em matéria tributária. Então, das duas, ou a gente revê uma dogmática constitucional e diz que, a partir de agora, a gente adota a teoria da anulabilidade das normas, ou seja, né, elas se tornam nulas a partir do momento em que elas são declaradas inconstitucionais e não têm efeitos pretéritos, ou então a gente vai ter que adotar um sistema em que há paridade de armas, né, tanto para contribuintes quanto para o fisco. Porque a cada vez que há uma modulação de efeitos para o fisco com base no impacto orçamentário, e isso não é feito quando há pedido de modulação para o contribuinte, por exemplo, quando há uma declaração de constitucionalidade de um tributo, e esse tributo é declarado constitucional, via de regra, ele tem efeitos retroativos, e os argumentos consequencialistas trazidos pelos contribuintes quase nunca são levados em consideração na argumentação jurídica adotada pelo STF. Então, a gente tem que levar em consideração que toda declaração de inconstitucionalidade, por regra, né, tem efeitos pretéritos, os impactos orçamentários por si só não podem ser o único motivo para a declaração de inconstitucionalidade, então há um ônus argumentativo para que haja modulação de efeitos, principalmente em matéria tributária, porque se o impacto orçamentário for o único motivo, nunca mais vai ter efeitos retroativos na declaração de inconstitucionalidade tributária. Além disso, qualquer tributo para ser restituído, há dificuldades, né? As dificuldades são grandes, principalmente, enfim, na tributação federal, na tributação, seja ela direta ou indireta ainda é pior, né? Que tem aquela questão se restitui, se não restitui. Então, enfim, eu acho que a gente precisa de argumentos mais fortes. É óbvio que os pedidos podem ser feitos. A Corte tem aderido a argumentos consequencialistas, com base em impactos orçamentários, o que aumenta as chances de uma eventual modulação, caso essa tese prevaleça. Mas só queria deixar claro aqui que isso, né, foge a qualquer, enfim, né, a modulação é exceção, né? Deveria ser exceção no nosso sistema, não é regra. Bárbara, você me permite uma intervenção rápida, por favor? Claro. Obrigada. Estou preocupada um pouquinho com o nosso horário, eu sei que tem pelo menos mais 2 temas importantes que Nina e Isabelle vão colocar para a gente, mas eu queria fazer uma colocação rápida, queria ver se dava tempo de responder algumas perguntas também do nosso público, né, que está firme e forte com a gente até agora, 18h10 quase. Eu queria
colocar rapidamente, aí quem se habilitar a responder estará bem, do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a gente pode extrair que ele confere à pensão alimentícia a natureza de verba indenizatória, né? A natureza de verba alimentar. Eu tenho uma preocupação grande, e a gente chegou a discutir isso no nosso grupo de tributação e gênero. Aliás, eu quero levantar a riqueza desse grupo de tributação e gênero, porque vocês podem ver, é um grupo que temos advogadas públicas e privadas, não é? Um grupo em parceria com a FGV e o movimento Tributos a Elas, né? Que é um movimento autônomo, formado por procuradoras da Fazenda Nacional. Então, nós estamos aqui com visões diferentes sobre o mesmo tema, e é essa a riqueza do nosso grupo, é essa dialética que a gente precisa nesse país, com respeito às opiniões, com elementos informativos para o nosso público saber exatamente o que está sendo julgado. E nesse sentido, eu quero colocar essa questão do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é ele considerar a pensão alimentícia natureza de verba indenizatória, dada a sua finalidade de garantia de mínimo existencial e de subsistência de alimentos propriamente ditos, né? Vocês não acham que há uma quebra de isonomia ao ele fazer essa consideração em relação aos salários e às remunerações que todos nós percebemos? Porque, olha, ao fim e ao cabo, salários que eu, você, que toda a nossa família recebe, remunerações que eu, você, que toda a nossa família recebe, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo recebem, também são alimentos, também para pagar as despesas de saúde, de educação, de botar comida na mesa, etc. e tal. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho isso, porque, na minha visão, há uma quebra de isonomia. E isso pode levar, essa quebra de isonomia, a uma completa erosão da base do imposto de renda, porque daqui a pouco esse argumento também ele vai servir para todos nós que recebemos salário e remuneração não pagarmos imposto de renda. E aí você arrebenta a base do imposto de renda, e nós não estamos falando só da União, né? Porque o imposto de renda também é um tributo que é repartido, não é? Tem os fundos constitucionais, enfim. A minha preocupação com a subsistência, usando o mesmo termo, da base do imposto de renda propriamente dito, né? E aí a gente volta na discussão da questão do mínimo existencial, realmente, se efetivamente as alíquotas, né, do imposto de renda, se ali os nossos limites para isenção, se a tabela progressiva, ela já não cumpriria esse desiderato que se buscou através dessa ação, se ela fosse devidamente atualizada, como há muito tempo a gente não tem uma atualização decente, né? Era um pouco isso, Bárbara, muito obrigada pela parte. Imagina, obrigada você pelo comentário. Bom, a minha próxima pergunta, na verdade, são algumas perguntas em uma, digamos assim. Vocês já trataram, a doutora Núbia e a doutora Adriana já trataram um pouquinho desse assunto, mas minha pergunta é, como resolver a situação, digamos assim? A gente, com a declaração de constitucionalidade, geraria uma situação em que não seria tributada em nenhuma das pontas, digamos assim? E aí, como resolver isso? E ainda, seria necessária a edição de alguma lei para regulamentar o tema? Eu acho que essa pergunta seria mais para a Isabela e Nina, mas, de novo, fiquem à vontade. A Nina vai falar mais da questão da modificação legislativa, e aí eu queria trazer só uma das propostas possíveis. Acho que Adriana e Nina e Ione também poderiam contribuir com outras possíveis propostas, inclusive explicando a proposta do nosso grupo de estudos, que foi enviada para o Congresso, mas na sexta-feira agora vai sair o artigo que eu escrevi sobre esse tema no Jota, na coluna do WIT, Women in Tax. Essa simulação que eu fiz vai estar lá nesse artigo, inclusive, e nesse artigo eu fiz uma proposta que, no final das contas, não acarreta nenhum benefício para quem recebe a pensão, porque ela continua tributando aquela pensão alimentícia como renda, tá? Não necessariamente é a melhor alternativa, mas eu acho que é uma possibilidade de reduzir as distorções e as desigualdades, que seria trazer uma modificação legislativa limitando a dedução
de quem paga a pensão alimentícia, especificamente a pensão alimentícia destinada aos filhos menores, colocar para essa dedução da pensão alimentícia limites iguais aos limites de quem detém a guarda da criança, como se ele estivesse com a guarda. Eu acho que seria uma forma de reduzir essa distorção. É claro que eu precisaria passar por um controle de constitucionalidade, porque eu estaria limitando uma dedução de uma obrigação que é imposta por decisão judicial. Então, naturalmente, a gente precisaria passar por um controle de constitucionalidade disso, mas eu acho que seria uma forma interessante de reduzir a distorção que isso causa, sem também causar uma erosão na base tributária, né? Porque, ou seja, eu não ficaria sem a tributação em nenhum dos lados. E aí, respondendo rapidinho, Núbia, o comentário que você colocou e a sua pergunta, eu concordo, eu acho que é um risco grande, né? Da forma como a decisão do STF está se firmando, a gente vai abrir um cenário, sim, para inúmeras ações de contribuintes para obterem isenções, enfim, a aplicação analógica desse entendimento para o salário. E aí, realmente, nós vamos ter um problema muito grande, né? Mas é isso, acho que essa é uma das propostas possíveis e que, naturalmente, decorrem de modificação legislativa. Né, Nina? O que você acha? Nina? Bom, já que a Nina não está entrando aí, eu vou aproveitar para fazer uma parte também. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Para dizer que concordo plenamente com a Núbia, tenho essa extrema preocupação, inclusive falei dela na minha fala anterior. O ministro Dias Toffoli, no voto, ele chega a usar o termo entrada. Ele diz, olha, o valor da pensão alimentícia, ele não é renda, ele não é acréscimo patrimonial do alimentando, ele é uma mera entrada. E eu não discordo de que ele não é renda do alimentando, eu também acho que ele não é renda do alimentando, mas esse conceito de entrada, ele é muito perigoso. Porque o que é entrada? O que é que ele está chamando aqui de entrada? Aquilo que transita, né? Aquilo que entra provisoriamente nesse patrimônio, não com esfera de definitividade, para suprir as suas necessidades básicas. Mas, isso é o que o salário faz também. O meu salário, ele basicamente faz isso. Ele ingressa temporariamente na minha esfera de atribuições para corresponder ou para pagar as minhas necessidades básicas. E aí eu acho, eu não queria ter que chegar nesse ponto, mas eu não consigo não falar isso, e que o grande problema é, quando a gente pensa em pensão alimentícia é renda de quem? Pensão alimentícia é renda do alimentante, gente. Pensão alimentícia é renda do alimentante. E a gente constrói todo um debate, toda uma discussão, e tenta resolver um problema que se fundamenta, ou que começa basicamente na opção que a gente fez por permitir que esse alimentante deduzisse integralmente esse valor dessa pensão alimentícia da sua respectiva base. Por que a gente fez isso lá no passado? Isso tinha muito mais a ver com o direito de família, com estimular o pagamento das pensões, do que propriamente com a questão tributária em si. Mas aí eu criei, ao longo dos anos, um esquema em que o alimentante está, no final das contas, acostumado a fazer essa dedução, em que a gente tem um contexto político, e aí eu vou reforçar isso, porque é a minha percepção, em que a gente tem um contexto político no qual essa dedução não vai cair, ou pelo menos não integralmente. A proposta da Isabela, que talvez uma dedução parcial, é muito mais factível, não integralmente, ela não tem como cair integralmente, até porque se ela cair integralmente, ela gera um outro problema, que é, no final das contas, uma diminuição no quantitativo de pagadores de pensão. No momento em que eu não puder mais deduzir, necessariamente esses pagadores de pensão, eles vão querer rever essas pensões alimentícias e baixar esse quanto dessa pensão, já que eles não têm mais o benefício da dedução, né? E aí a gente tem que pensar politicamente em soluções que perpassem por minimizar a desigualdade, porque solucionar não vai ter como. Qual era a solução da desigualdade? Acabar com a dedução do alimentante e tributar o valor relativo à pensão alimentícia no alimentante. Isso é factível? Não é factível. Não é factível politicamente. Se não é factível politicamente, deixa de ser uma opção tributária interessante, né? Então, eu continuo achando que a proposta da Isabelle é interessante, e continuo achando que a proposta que a gente fez, como eu disse no passado, e vou revisar rapidinho, enquanto grupo de tributação e gênero, lá para o gabinete da deputada Lídice, é interessante também. A proposta, ela manteria a possibilidade de dedução do alimentante, ele continua no mesmo esquema, deduzindo integralmente como ele sempre deduziu, mas torna a pensão alimentícia verba não tributável até o limite do valor da isenção mensal. Né? E aí veja que eu resolvo também, por isso que eu sou uma entusiasta dessa ideia, eu resolvo também o problema da isonomia, já colocada aqui antes. Né? Porque se eu tenho uma pensão de R$3.000, eu vou pagar imposto de renda sobre 1.000, que é o que ultrapassa o limite da isenção
do imposto de renda. Mas se eu recebo uma pensão de 90 mil, eu vou pagar imposto de renda sobre 88, né? E aí, e por que eu vou fazer isso? Porque eu vou considerar que tem que haver um quantum que eu considero necessário para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Me causa espanto, e realmente, como cidadã, para além de como procuradora da Fazenda, me causa espanto alguém argumentar que receber 200 mil reais, que esses 200 mil reais, eles são necessários na manutenção da sua dignidade. Eu acho que isso é um desrespeito, inclusive, com a imensa maioria da população brasileira que vive pouco acima da faixa do salário mínimo, né? Então, a proposta que a gente fez lá para o gabinete da deputada Lídice era nesse sentido. Eu jogo o valor da pensão alimentícia na declaração da responsável pelo alimentando, como verba de não incidência até o limite do valor já estabelecido para fins de isenção. E, na medida em que ela joga esse valor na sua declaração, ela passa também a ter a possibilidade de se beneficiar das deduções gerais de dependente de saúde e educação, minimizando ainda mais esse ônus desse pagamento de imposto de renda que hoje em dia ela termina tendo. Nina, voltou? Voltei, gente, desculpa, deu um problema aqui, não estava conseguindo ver nada, nem apertar o microfonezinho. Bom, assim, acho que esse tema assim, a gente pode falar até amanhã, né? Mas eu queria fazer algumas considerações, né, em relação a alguns pontos que foram levantados. Acho que a Adriana colocou muito bem, assim, talvez Nina, posso pedir 5 minutinhos, porque a gente está a 10 minutos do término. Vou tentar ser breve aqui. Porque Bárbara tem mais uma pergunta para vocês. E a gente queria ouvi-la e ter condições de responder ainda. Obrigada, Nina, estamos ouvindo. Nada, não. Eu acho que, não sei, né? Eu poderia afirmar que tem um consenso aqui em relação ao fato de a pensão não ser renda de quem recebe, mas renda de quem paga, né? E o problema é a dedução. Estava até conversando com a Raquel sobre isso e a gente chegou a essa conclusão, né? De que o consenso é sobre essa dedução não deveria existir. E eu acho muito estranho a gente falar ainda num sistema que tem que influenciar o pai a cumprir com a sua paternidade, né? Porque senão ele não vai pagar a pensão alimentícia. Principalmente porque a gente tem o não pagamento de pensão alimentícia como uma das duas únicas exceções à prisão civil por dívida, né? Inclusive excepcionado em pactos internacionais. Por quê? Né? Justamente porque se não houver sanção criminal, né? Na verdade civil, né? Porque é uma prisão civil, se não houver uma sanção civil de prisão e não houver um estímulo tributário, simplesmente o pai não vai exercer, né, os seus deveres econômicos junto à sua família, né, aos seus filhos. Então, a gente falar em manutenção da dedução, quando existe a possibilidade de prisão, me incomoda bastante, né? E um outro ponto que eu queria falar, né, talvez esse seja o principal ponto que eu queria trazer aqui, não existe a possibilidade de o STF não analisar essa ação, né, a não ser que ele não conhecesse a ação, e isso já foi esperado. Se esses votos forem mantidos, claro. Né? Quando o STF ele exerce dois principais papéis, quando ele faz controle de constitucionalidade, contramajoritário e representativo. Né? O contramajoritário é justamente de declarar inconstitucionalidade de leis e atos que foram aprovados pelo legislador e pelo executivo, né? E aí a gente fala de um tribunal que tem poder constitucional para isso, e o representativo é de representar minorias, né? Inclusive representando essas minorias em espaços de deliberação que elas não têm, como, por exemplo, no legislativo. Né? Como bem colocado aqui, no legislativo a gente não tem representação feminina suficiente, né? A gente não tem representação de outros grupos minoritários, e é isso que o STF vem fazendo, e eu não vejo nenhum problema quando o STF fala que a homofobia é crime, quando o STF fala que é constitucional o aborto de fetos anencéfalos, quando o STF fala que é constitucional a união estável homoafetiva, né? Não há lei, nunca houve lei nesse sentido, e o STF fez isso. E aqui, num esforço muito menor, argumentativo por parte da Corte, ela está simplesmente analisando a constitucionalidade de um dispositivo, que é o papel princípio. Então, se a gente acha que o STF não pode fazer isso, eu fico me perguntando qual é o papel do STF, então, né? Em matéria tributária, se não a análise da constitucionalidade e inconstitucionalidade de lei. E o que me deixa mais chocada é que se o STF não pode fazer isso, a gente depende do legislador, a gente teve um exemplo hoje de que isso não vai acontecer pelo legislativo. Né? A gente teve uma comissão aí de reforma tributária, de reforma do contencioso tributário,
que conta com 17 pessoas e 3 são mulheres, né? Então, se o STF não age, quem age? A gente tem um modelo, o STF agir é um sintoma de uma doença maior, que é a falta de representatividade de minorias no parlamento, né? E essas minorias não conseguem chegar até lá e levam seus pleitos ao STF. Então, não existe, a meu ver, a possibilidade do STF não exercer o seu papel específico e deixar isso para o legislador. O que vai acontecer é o STF fazer o controle de constitucionalidade, dizendo que é constitucional ou inconstitucional, e vai ter, obviamente, consequências legais. Caso o legislador não legisle para revogar a dedução, ou não faça uma reforma do imposto de renda, cabe uma ADI por parte da Presidência da República, da PGR e dos partidos políticos contra o dispositivo da dedução, né? E aí devolve-se a matéria para análise do STF. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, gente. Muito obrigada, enfim, acho que eu extrapolei meu tempo, mas passo a palavra novamente para a Bárbara. Quero fazer uma última perguntinha muito rápida, mas antes de fazer, queria muito agradecer Núbia, Isabelle, Ione, Adriana, Nina e Tatiane pelo convite. Foi muito, muito bom ouvir vocês. Foi muito rico o debate e muito obrigada mesmo pelo convite de mediar. Minha última perguntinha é a seguinte, com o julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, a gente começou a ouvir muito sobre teses filhotes, né? Um julgamento de uma declaração de inconstitucionalidade nessa matéria pelo Supremo, ela geraria, entre aspas, tese filhotes? Queria ouvir isso de vocês. Com certeza, esse exemplo que a própria Núbia trouxe, e eu materializei um pouco em ações judiciais que vão tentar aplicar por analogia esse entendimento para excluir a tributação pelo imposto de renda dos salários, é uma tese filhote, assim, bem possível. E qualquer outro tipo de remuneração que represente aí atendimento ao mínimo existencial vai ser objeto de ação, de discussão, enfim, como tese filhote, sem dúvida. Eu vou dar um pitaco também, eu não tenho dúvidas, e eu acho que a gente pode ter uma erosão absurda da base do imposto de renda no país com essas teses filhotes, porque, ao fim e ao cabo, definir o que é mínimo existencial é de um subjetivismo enorme, definir o que são alimentos também, e alimentos com mínimo existencial, então, juntando esses dois temas, a de subjetividade e a dificuldade se definir isso é maior ainda, com certeza, Bárbara, a gente vai ter milhões de teses filhotes aí, dizendo que tudo é alimento, que tudo é mínimo existencial, e que, sobretudo, salários e remunerações também entram nesse conceito, e, ao fim e ao cabo, entram mesmo, né? Então, o risco desse julgamento terminar com as argumentações que estão nos votos que a gente já tem aí do Supremo. Faltam 3 minutos, né? Bárbara, não podia terminar também sem agradecer a audiência. Nós tivemos quase 240 inscritos, nós tivemos 90 participantes e estamos terminando com mais de 70, então um sucesso total assim, do evento, mostra a importância do evento. Queria agradecer imensamente, em primeiro lugar, as nossas participantes, né, que deixaram seus escritórios, o tempo da Procuradoria também, e dedicaram esse tempo para vir discutir aqui um assunto tão importante para o direito tributário, para a nossa sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que todas essas nuances que envolvem esse processo, elas precisam ser levadas em conta, e a questão de gênero é uma delas, né? Ela é uma questão muito cara para a gente que está num grupo de tributação e gênero e discutindo a questão, e a injustiça que hoje ocorre, ela precisa ser corrigida, eu não tenho dúvidas disso, mas eu também não tenho dúvidas que não dá para corrigir uma injustiça criando um outro problema. Então, a gente espera que os nossos julgadores percebam isso, nessa possibilidade agora de revisão de votos, e que, enfim, se tente aí achar um meio termo que não deixe a sociedade com outro problema nas mãos, né? Muito obrigada a cada uma das palestrantes, muitíssimo obrigada a Bárbara Mengardo, que está sempre nessa parceria fantástica conosco, obrigada ao Jota, por favor,
a Bárbara leve os nossos agradecimentos. Muito obrigada à FGV pela parceria, pelo patrocínio aí do evento. E queria dizer para vocês que, infelizmente, a gente não conseguiu responder perguntas, mas a gente pode fazer um outro evento para responder perguntas. De repente, um formato de responder perguntas, eu acho muito legal, e a gente pode pensar nisso, até porque esse assunto não vai se esgotar aqui. Nós já estamos terminando, queria agradecer a todos vocês e dizer que esse vídeo vai estar no YouTube, lá no canal da FGV, disponível logo após, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Até o próximo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Gente, foi ótimo. Obrigada.